A gente vai falar do tema franchising, uma estratégia de expansão de negócios. Eu vou pegar alguns links da apresentação do Miranda, que eu achei muito interessante, e uma delas, a incerteza gera valor. O crescimento tem essa incerteza por trás, né? Traz essa visão, essa amplitude da situação. E eu estava me lembrando agora de uma palestra que eu assisti do Mário Sérgio Cortella, filósofo, etc., em que ele disse o seguinte: olha, o mundo atual vive uma aceleração tecnológica muito grande, né? Surgimento de ideias, novos formatos. Você mostrou aqui em um slide empresas que não existiam há 10 anos atrás. Quando eu me formei em administração de empresas, a empresa modelo era General Motors, que a gente estudava, etc., e passou por alguns desafios aí, recente, etc., enfim, está se recuperando. E o mundo vive uma aceleração tecnológica muito grande. Porém, Immanuel Kant, um filósofo alemão no século XVII, definiu que mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Ser empreendedor é conviver com a incerteza? Esse eu acho que é o grande desafio, né? A incerteza do crescimento. E quando a gente está falando do mundo do franchising, que é a temática que eu pretendo trabalhar com vocês, muito se falou do franchise. O Brasil vive um momento excepcional do ponto de vista de franquias. O tema hoje é tema, inclusive, de cursos de MBA em algumas das prestigiadas instituições de ensino. Enfim, eu leciono em algumas delas. Mas se criou uma aura de que franchising tudo é muito fácil, tudo é muito simples, é só você... Do ponto de vista de investidor, quando você compra uma franquia... Aliás, eu recebo ligações de telefonemas de amigos meus. Poxa, Dir, eu quero comprar uma franquia, porque, primeiro, eu não aguento mais, eu quero ser empreendedor, eu não quero ter chefe. Aliás, eu vi aqui o tema de uma matéria. Acho que é o pior erro que qualquer pessoa pode pensar. Porque no momento que você se torna empreendedor, se você é dono de uma franquia, você passa a ter um dos chefes que eu chamo um dos chefes mais implacáveis, um dos chefes mais tiranos, se você não souber conviver com ele, que é o cliente. Ele simplesmente fala para você assim: eu não compro mais o seu produto. Pronto, ele falou para você: você está demitido. Então, existe uma visão: não, quero comprar uma franquia porque eu não suporto mais chefe. No caso do franchising, não que o franqueador atue como chefe, muito pelo contrário, mas você tem que respeitar as determinações desse franqueador. Então, o que eu queria trazer em termos de visão de franchise é um pouco desse mundo. Como é que eu posso crescer por franquias num contexto onde o franchise hoje cresce a taxas de 20% ao ano? Não é fácil conviver com franchising, não é simples. E o franchising tem, a gente chama duas dimensões. Tem a dimensão modelo de negócio, dimensão financeira, e tem a dimensão humana. Amei uma fala aqui do Miranda, que ele fala assim, se aproximar dos canais, ou se pegou o dono do posto Ali e ele vai nas inaugurações dos postos, fala com os fornecedores. Enfim, tem uma relação de disciplina, tem uma relação de exemplo no franchising que é fundamentalmente importante. E outro elemento fundamental que está no que a gente vai conversar com vocês é essa cultura empresarial que, para o franchising, mais do que multiplicar um modelo de negócio, é multiplicar uma cultura. Cultura é o jeito como as coisas são feitas. As pessoas ainda procuram a gente lá no escritório. Eu quero franquear um negócio e eu já estou com os manuais escritos. Já estou pronto? Que negócio hoje suporta manter manuais atualizados com esse crescimento que a gente vem tendo absurdo, onde você chega hoje no ponto de venda com muito mais informação do que o vendedor? Vocês já passaram por essa experiência em algum momento? Esse é o tal do consumidor empoderado. Esse foi o resumo da Convenção de Varejo em Nova York, agora a 100ª edição. Faz 100 anos que os americanos se juntam para discutir o futuro do varejo. Chama-se NRF, National Retail Federation. Acontece em janeiro, em Nova York, todo ano. E assim, o resumo dessa convenção, na verdade eu estou simplificando, são 4 dias de palestras, eu estou simplificando em 2 pontos. Primeiro, é o tal do consumidor onipresente, consumidor empoderado. Qual é a reflexão para franchising? Quem define uma estratégia de distribuição hoje é o cliente, não é mais a empresa. O consumidor já tem comportamento multicanal. Ele age em diversas formas. Ontem estava no estado de São Paulo, a Magazine Luiza já vendendo pelo Facebook. Não sei se alguém viu essa matéria, com representantes registrados pela empresa, né? Então, esse é o consumidor onipresente que chega no ponto de venda super bem empoderado, super bem informado. Miranda falou de experiências, turbinar experiências no ponto de consumo, certo, Miranda? Um dos pontos-chave de sucesso. E o segundo ponto que me chamou muita atenção nessa convenção, para dar o tom do que a gente vai conversar, é o que os americanos falaram: olha, no meio da crise, ainda vivem uma crise muito forte, enfim, eles falaram: olha, vamos praticar o B2B. Alguém levantou a mão e falou: business to business? Não, o back to the basics. Cara, faz o básico, centra no cliente, define uma estratégia de produto, ouve o que as pessoas têm para dizer.
Queridos, aprendam uma coisa fundamental. Em vários cursos de negociação, esquecem de dizer que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. É simples assim. Mas não estou dizendo que o CNPJ não tem toda uma lógica de CNPJ, tem toda uma amarração, mas no franchise tem uma dimensão humana que a gente precisa entender com mais profundidade. O que eu pretendo trabalhar nesse caminho com vocês aqui é, essencialmente, definir a essência do franchising, falar um pouco do mercado brasileiro para contextualizar. Essa apresentação fica disponível depois para a moçada da Endeavor. Aliás, eu preciso fazer um registro aqui, me sinto muito orgulhoso de estar aqui. Parabéns, moçada da Endeavor, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem e vocês transmitem isso para a gente. Isso é muito positivo. E eu tive a oportunidade de fazer esse tema de franchising com a moçada de busca e seleção. A gente fez um workshop com a moçada aqui, porque cada vez mais empreendedores estão buscando a Endeavor, eles estão sendo demandados com esse tema, ou seja, eu fiquei extremamente orgulhoso de ter sido chamado e acho que deve ter sido produtivo e estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Na formatação do negócio, que eu acho que esse é o ponto principal da nossa fala, quais são as dicas, né? E eles tratam com tanto carinho a apresentação, você manda os slides, eles fazem diversas críticas, eles sugerem melhorias. Assim, ontem à noite, Leandro, show de bola, me ligou 8h30 da noite, Adira, só para te dar mais uma alinhada e tal. Eu que sou um cara extremamente ansioso, quer dizer, preocupado, muito preocupado, e o ansioso, né? Acho que é o terceiro, né? Eu falei, gente, ele deu uma relaxada. Falou, Adilson, chega às 8 horas pela... Não é Atibainha, Uberabinha, você entra por aqui, não sei o que. Quer dizer, pronto, já estava com o roadmap preparado para o meu nível de ansiedade. Eu já saí, fui tomar uma cervejinha e tal, então fiquei um pouquinho mais tranquilo. Isso daí é tratar as coisas no detalhe e tratar com carinho. No mundo do básico, no mundo de fazer o básico, são os detalhes que vão fazer essa diferença. E depois os desafios do franchising. Quando a gente começa a pensar em franquia, esse tal do franchising, né? Eu me lembro de uma empresa que eu fui sócio de uma das grandes consultorias, com muito orgulho do franchising, e a gente tinha lá uma empresa que chamava Instituto Franchising, e a gente ligava no radiotáxi, e o radiotáxi tinha lá o nome da empresa. Aí ela falava, qual é a sua empresa? Eu falava, é a 022. Aí ela, Instituto Francischini. Eu falei, isso, Instituto Francischini, é isso aí. Então vamos ver o que é o Francischini. Eu não consigo definir o Francischini sem entender quais são as estratégias de expansão. O nome do jogo para mim hoje, e de uma certa forma o Miranda comentou isso, Miranda, se eu estiver desalinhado no meu entendimento, você me corrija, tá certo? Eu não quero dar interpretação errada para as pessoas, mas se é a minha interpretação, o nome do jogo hoje é acesso ao mercado. Não é mais em quem produz aqueles grandes ativos, que têm a sua importância, óbvio, mas é acesso ao mercado. Quem acessa ao mercado tem maior poder. Produtos, preços, propaganda estão cada vez mais parecidos. A diferença vai estar efetivamente, na nossa visão, na crença do nosso escritório lá, nos canais de distribuição, nos canais de vendas. E eu tenho que enxergar a franchise como um dos canais que a empresa tem à disposição para colocar o seu produto ou serviço no mercado. A forma que eu vou interagir, isso aqui é basicamente quais são os canais. E se a gente for buscar na literatura, quais são esses principais canais que uma empresa tem à disposição? Ela pode crescer por revendedores independentes, que são essas empresas que trabalham tradicionalmente no porta a porta, que tem 1 milhão de consultores, 2 milhões de consultores, enfim. Ela pode trabalhar com os atacadistas, distribuidores, ela vende em grandes quantidades e esses caras vão atrás dos seus próprios clientes para revendê-los. Ela pode trabalhar com representante comercial, que é uma pessoa que não tem a posse do produto. Um corretor de seguros, por exemplo, ele não tem a posse, ele só representa. Várias empresas usam esse canal. Franquia é um desses canais, eu posso trabalhar com lojas próprias. Uma Casas Bahia, por exemplo, tem lojas próprias, é um dos canais que ela utiliza, o Pão de Açúcar, enfim. Ela pode trabalhar no e-commerce, na internet, no web e-commerce, pode trabalhar no call center, aquela coisa maravilhosa, 10h30 da noite, você recebe uma ligação na sua casa tentando te vender uma coisa que você não está afim de comprar. Né? E um respeito à sua privacidade, que eu acho que a gente precisa, o respeito ao homem, essas coisas precisam estar cada vez mais claras, né, para essa sociedade. Franquia é um desses canais. Lá no escritório a gente recebe muitos empresários, empreendedores, dizendo assim, olha, eu produzo aqui esse passador de slide, é o melhor passador de slide do Brasil, eu quero criar uma rede, como é que eu faço para vender esse passador de slide? Veja, canal de venda aqui eu não estou citando a questão da logística, tá? Que vem por trás, após a decisão estratégica de qual canal, aí a logística entra para organizar isso e fazer funcionar, ou como nós vimos no Natal brasileiro, não funcionar, né? Que é o gargalo, etc. Aliás, eu me mudei recentemente para Valinhos e eu tomo avião, pela minha profissão, eu tomo avião 2, 3 vezes por semana. E eu fico impressionado, cada vez que eu pegar avião, eu falo assim, gente, vai ter Copa nesse país.
Aí eu me lembro, basicamente, de um chefe... Tem uma reflexão com a preparação para franchise. Eu me lembro de um chefe muito interessante que eu tive na minha carreira. Ele dava umas metas impossíveis, né? Chefe e meta impossível tem uma relação muito, muito próxima, né? Hoje a gente tem uma empresa, sabe quanto isso é importante. Aí eu falava, chefe, essa meta é impossível. Ele, calma, Deus há de nos ajudar. Não estou brincando com religião, nada disso, mas assim, essa lógica do planejamento, e chegam alguns empresários para a gente assim, eu quero distribuir esse passador de slide. Aí a gente faz 3 perguntas básicas para começar a conversa de canal, para entender o contexto do franchising. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, que tipo de controle, isso aqui é o que a literatura define em canais, tá? Vou pegar os maiores autores de canais de marketing, Bert Rosenblum é um que a gente lê bastante. Ele define assim, que tipo de cobertura, que tipo de controle você quer ter sobre o seu canal? Como é que você quer que ele exponha o produto? Como é que você quer que ele interaja com os clientes? Como é que você quer que ele faça a abordagem? Como é que você quer que ele divulgue as coisas? Normalmente os empreendedores respondem... Não sabem, eles são muito inteligentes, eles querem um autocontrole. Eu quero ter um controle bastante efetivo. Tá legal. Que cobertura de mercado que você quer ter? Brasil. América Latina, talvez. Não, se eu pegar um Growing Capital, eu posso entrar para a Índia também, eu posso entrar para a África, eu posso entrar para a Ásia. Você quer ter uma cobertura bem alta, bem alta. Então, peraí, controle alto, cobertura alta. Isso. Aí vem a terceira pergunta. Quanto você está disposto a gastar para servir esse canal? O que eles respondem? Nada. Vocês já foram no meu escritório? Não, né? Não quero gastar. Aí, nós contratamos hoje o Padre Quevedo. Ele entra e diz o seguinte, isso não existe, hombre. Não dá. Tem que fazer trade-offs. O sacrifício do empreendedor é um trade-off que a gente faz. Né? Tem que estar disposto a esse trade-off. Trade-off, Michael Porter define trade-off em estratégia de empresa como uma escolha. Toda escolha acarreta uma perda. E o empresário brasileiro, de maneira geral, não sabe lidar com a perda. Eu quero ter um controle alto, uma cobertura alta e custo baixo. Não existe, hombre. A franquia não é o melhor canal. Tem muitos negócios que a gente recomenda não fazer franquia. Porque os americanos definem franquia como other people's money. Então não brinca com other people's money, não brinca com o dinheiro dos outros. Seja muito sério na sua estratégia. Faça uma avaliação muito criteriosa. A franquia é o canal que melhor equilibra os 3 Cs. Ela tem um controle razoavelmente bom, que você tem métrica, você tem processo, você tem manuais, você tem instrumento jurídico. Você tem uma cobertura que vai depender do nível de dinheiro dos interessados na aquisição da franquia. E o custo para servir não é uma unidade própria, eu não preciso visitar todo dia. Quer dizer, o custo não é baixo, mas também não é dos mais altos. Diego, tem outros canais? Tem. Se eu quiser vender pela internet, qual é o meu controle quando eu vendo pela internet? Altíssimo. Qual que é a cobertura de mercado? Depende do negócio. Tem muita gente que tem muitos produtos que não são comprados ainda pela internet, não se tem o hábito, enfim, que cresce absurdamente. Imagina, não dá nem para discutir. Só que não necessariamente todo mundo está comprando pela internet. O movimento é brutal e cada vez maior crescimento e esse é um dos caminhos. Hoje o maior desafio do franchise, eu acho, brasileiro, é como integrar e-commerce com lojas franqueadas. O franqueado fala assim, o e-commerce é meu concorrente. Querido, se você não lançar logo o seu e-commerce, alguém vai lançar. Então não tem mais. O consumidor tem comportamento multicanal. As redes franqueadoras vão precisar encontrar um equilíbrio do tipo até ajudar franqueados com receitas na distribuição do produto. O custo para servir na internet relativamente baixo. Ter um site, um servidor, sistemas de e-commerce, enfim. Então não existe o melhor canal, o canal mais fácil. Existe sim aquilo que tem a ver para a sua essência. Franquia é uma forma de ocupar o mercado de maneira estruturada. Para um franqueado, tem que ser a oportunidade de instalar um negócio de sucesso. Eu vi uma entrevista de uma pessoa, uma jovem senhora, devia ter uns 55 anos de idade, ela estava querendo comprar uma franquia, uns 3 anos mais ou menos. Eu ouvi a entrevista de um dos meus consultores falando com ela, que tipo de franquia você quer comprar? Ela falou, eu quero comprar uma franquia de 200 mil dinheiros, não importa aqui a quantidade, eu quero trabalhar meio período e eu não suporto lidar com gente. Eu parei o que eu estava fazendo e falei, deixa eu ver o que ele vai dizer, porque eu quero comprar essa franquia também. Deve ser maravilhoso. Não existe. Qual a reflexão? Que é importantíssimo para quem pensa crescer com franquia. O problema não é a ignorância dessa jovem senhora.
Ela é ignorante no assunto, ela não sabe da brincadeira, né? Ela não sabe, não entendeu ainda claramente o que é. E muito se vendeu de franquia no passado, dizendo assim, se torne seu próprio patrão, tal, etc, etc. Então, acho que tem um grande erro, nós, consultores, imprensa de maneira geral. Qual é o grande erro? O franqueador, vocês, futuros franqueadores, aceitarem essa pessoa dentro da sua rede e depois cobrar a postura empreendedora. Não vai ter. É simples assim. Franchising tem que ser visto para a empresa como uma estratégia de ocupar mercado, de preencher espaços, acesso ao mercado. Na essência, você tem aqui o franqueador desenvolvendo uma marca, um sistema, um produto ou serviço, né? Disponibilizando para esse bando de clones, que são os franqueados, que são essas empresas juridicamente independentes. Tem lei que suporta isso, eu vou dizer para vocês um pouquinho. E esse franqueado, que é quem adquire a marca, quem adquire o direito, paga uma certa taxa e tem lei que embasa isso, tem regras muito claras. Aliás, tenho que destacar aqui o papel da Associação Brasileira de Franchising vamos dizer assim, na pureza do sistema, na limpeza do sistema, no franchising ético, abf.com.br, vale muito a pena aqueles que estão querendo entrar no sistema, ver os cursos. A associação é uma associação de entidade, não é uma associação privada, ou seja, ela beneficia e ela visa desenvolver esse franchising. E uma das grandes ações da ABF foi a conquista da própria lei de franquias, né? Hoje existe lei, uma lei de 94, que é a Lei Magalhães Teixeira, ex-prefeito de Campinas, que obriga qualquer empresa que vai conceder uma franquia, obriga a entrega de um caderno técnico chamado COF, Circular de Oferta de Franquia. É um documento bastante extenso, onde você, franqueador, na formatação do seu negócio, você deve criar junto com advogados da sua confiança, e essa COF é entregue para os candidatos que estão numa negociação avançada. Essa COF ela é baseada no princípio da lei americana, que tem na sua essência o disclosure, a transparência. Ou seja, ela foi criada, a COF, para dar mais poder de decisão para o candidato à franquia. Desde 94, dezembro de 94, ela existe. Entre outras informações, ela obriga que o franqueador coloque o seu balanço dos últimos 2 anos. Tem um pouquinho de princípio de governança corporativa, eu estou me apropriando aí do termo, mas eu tenho que mostrar o balanço da minha empresa dos últimos 2 anos, tenho que mostrar as minhas pendências judiciais, entre vários assuntos, e tenho que mostrar também os franqueados que se desligaram da rede nos últimos 12 meses, para que esse candidato possa ligar para os caras e dizer, por que você saiu da rede? O que fazem franqueadores que estão no estágio mais avançado? Não colocam só dos 12 meses. Colocam todos que se desligaram. Está aqui, ó, princípio da transparência. Eu tenho um conflito com pai, com mãe, com filho, com esposa. Não vou ter com o franqueador ou com o franqueado. O conflito faz parte da vida. Como eu lido com o conflito é que faz a diferença. Em redes de franquia bem estruturadas, aonde há confiança, há tolerância. Por isso a cultura passa a ter um peso muito grande. Tem lei para sustentar isso. E tem grana também que sustenta tudo isso. De maneira geral, as 3 principais taxas do sistema de franchising, para depois falar um pouquinho dos caminhos para crescer por franquias. A primeira taxa é a taxa de franquia, que geralmente é paga na assinatura do contrato. Geralmente é paga no momento em que eu sou aprovado como franqueado, já recebi lá a circular de oferta, e eu pago um valor que a gente estima, como consultores, que deveriam girar em torno entre 10% e 20% do investimento total da aquisição da franquia. Não é uma regra, não é uma ciência, mas tem uma lógica de que eu não posso cobrar uma taxa de 50% do meu investimento, onde eu vou ter uma relação mostrando para o candidato o seguinte, olha, eu estou interessado em vender franquia para você, não estou interessado em te dar suporte. Então, essa é uma lógica que a gente orienta os franqueadores. A segunda taxa que suporta esse sistema são as taxas de royalties, que é paga pelo franqueado por todo o know-how que ele recebe, por todo o suporte, né? Que é um dos quesitos controle da franquia, por toda a visita de campo, por todas as auditorias, né? São alguns desafios que acontecem no sistema de franchising. E tem uma terceira taxa, que é a taxa de marketing, que geralmente a maior parte das empresas cobra. É um fundo que ela arrecada esse dinheiro para várias... É o fundo para toda a rede, ela vai angariando 3% do faturamento, valor fixo, tem várias formas de cobrança. E depois ela é responsável, perante os franqueados, de criar campanhas institucionais, enfim, campanhas nacionais. Então, isso sustenta aí a parte financeira do franchising. Mercado brasileiro de franchise. Nós hoje somos o 4º país do mundo em redes franqueadoras. 4º país do mundo. 7º ou 8º PIB, como o Miranda comentou lá, 8º PIB. Nós somos hoje no Brasil 4º maior país do mundo em redes de franquia. Segundo a ABF, que é um dado do início do ano de 2011, portanto já desatualizado, mas é o dado mais atualizado que nós temos, são 1.855 marcas franqueadoras no Brasil.
Dessas 90% a 93% nacionais. Tipicamente nacionais. Ontem, segunda e terça-feira, estava tendo uma feira de franquias em Campinas, no Royal Palm Plaza. 50 marcas expondo. Cada vez mais comum essas feiras regionais. Aqui em São Paulo tem uma feira que acontece em junho, que é da BF também, que é no Expo Center Norte. E aí eles são 400, 450 expositores, né, dos 1.855 marcas. Só como dado para constar na apresentação de vocês, o mercado de franchising aí, o último ano cresceu 20%, enquanto o nosso PIB foi 7,5%. Os dados que a BF coleta, né, para mostrar um pouco do perfil de crescimento. 76 bilhões de reais, mais ou menos, de faturamento, e com crescimento de 20%, como a gente falou, e redes 1.855. A gente estima que esse ano bata umas 2.000 marcas, né? E marcas de destaque, como vocês podem observar aqui. O Boticário hoje, com muito orgulho, um dos nossos clientes da nossa empresa, tem hoje 3.100 e tantas lojas de perfume cosmético. E Boticário, que ontem estava no jornal, que acabou de adquirir uma fatia, o grupo Boticário, né, não a perfume, da empresa Scalina, dona da Trifil e Scala, para trabalhar na parte de distribuição, lá, enfim, de lingerie, é o que a matéria comentava. O maior franqueador de perfume cosmético do mundo e o maior franqueador do Brasil. Aí você vai para a Método Kumon, com quase 1.600, colchões Ortobon. Cacau Show tem um executivo aqui da rede presente aqui na plateia, mas esse número já está desatualizado, eles já devem estar um número mais ou menos de 1.200 lojas. Enfim, o mercado, basicamente, aí, essas são as principais redes de franquia hoje brasileiras ou presentes no Brasil. E como é que a gente formata esse negócio, né? Em 30 minutos é bastante complexo a gente resumir esse conhecimento, mas eu espero tentar dar algumas dicas que a gente acha práticas, ou dicas que a gente trabalha nos nossos processos de consultoria. Primeira coisa é avaliar o negócio do ponto de vista do potencial da franqueabilidade. Essa empresa tem mais potencial para ser franqueável, né, para ser franqueada, ou não? Tem coisas que ampliam ou diminuem esse potencial de franqueabilidade. E quais são elas? A primeira, como é que é essa experiência de mercado da empresa? Quanto tempo de existência, né? Ela conhece bem desse negócio onde ela atua? Vocês vão ver uma coisa interessante, que eu acho que virou um pouco de moda no franchise. Aí lancei um conceito novo, já vou franquear. É uma coisa que me deixa um pouco preocupado como consultor. Existe um projeto de revisão da lei de franchising, ainda está em aprovação, não é oficial ainda, mas um dos itens dessa revisão da lei, da 8955, é obrigar franqueadores a tocarem no mínimo por 2 anos o negócio antes de franquear. O que eu acho extremamente coerente. Opera primeiro, faz acontecer e depois você franqueia esse negócio. O que, em alguns casos, não acontece de fato. De novo, isso está em processo de revisão. Então, quanto mais tempo e experiência de mercado, maior o potencial de franqueabilidade. Histórico de sociedades e parcerias, né? Conviver com franqueados, eu brinco, falo muito que é conviver com sócios. Não juridicamente, não contratualmente sócios, mas são empresários interdependentes que têm uma relação muito grande com você e são empresários de fato. Terceiro, organizar esse conhecimento, sistemas, métodos, processos e ferramentas. Eu estava falando para vocês logo na abertura, falando de manuais. Manuais são importantes? Claro que são, mas tem muita gente que fala assim, eu tenho meus manuais, eu posso franquear, registrei a marca, eu posso franquear. Gente, quem que lê manual hoje? Então, uma matéria no estado de São Paulo faz 1 mês, ou 1 mês e meio, 2 meses, que os pilotos de avião de algumas companhias nos Estados Unidos já estão trocando aqueles pesados manuais que eles são obrigados a levar em voo por iPads. Não sei se alguém viu essa matéria, e estão fazendo teste exatamente para ver se o iPad interfere na navegação, lá na navegação, enfim, no voo. Então, qual é o ponto principal? Você pega hoje a rede melhor avaliada para se trabalhar no varejo americano, uma rede chamada The Container Store. Uma marca que vende basicamente caixinhas para organizar a sua vida, né? Para um virginiano super organizado como eu, aquilo é um oásis, tá certo? Para minha esposa não é um lugar tão agradável, tá certo? Mas não vamos discutir isso aqui, não. Então, a Container Store é uma empresa que não tem franquias, mas assim, se você entra no site dela, você vai pegar lá, você vai baixar os fundamentos principais do negócio, os grandes guidelines. E eles perceberam o seguinte, o varejo não suporta mais manuais pesados. Espera aí, você trabalha com franquia, você é contra manual? Não. Eu sou contra essa coisa obsoleta que a gente acredita que colocou no manual, está escrito não está. A gestão desse conhecimento
A cultura que eu gero em cima dessa informação é o que tem peso. É só ler o livro O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone, a quem eu sigo bastante e leio com muita profundidade, e diz o seguinte: qual é o verdadeiro poder? Transformar informação em conhecimento. Manual, para mim, é um conjunto de informações e muito pouco conhecimento. Importante. E aqui tem um pouco a ver, Miranda, com a coisa de registrar. Os americanos falam o seguinte: para você ser um franqueador bom, você tem que fazer um track record, você tem que registrar os caminhos que você seguiu, os vinhos que você tomou, os vinhos que você gostou, que você não gostou. Você tem que fazer isso aqui para a franqueabilidade do negócio. Cultura empresarial. Clemente Nóbrega, que é um cara que eu leio muito, é um físico nuclear, eu trabalhei com ele na AMIL, quando fui funcionário da AMIL por 8 anos. Por ser físico nuclear, ele já tem uma visão de ciências muito forte para a gestão. Um dos livros que mais me chama a atenção dele é a ciência da gestão. Ele fala que nós, empreendedores, empresários, somos muito intuitivos, a gente tem que colocar um pouco mais de ciência na gestão. E nesse livro Inovatrix ele diz o seguinte: olha, cultura se forma a partir dos hábitos que as pessoas adquirem ao trabalharem juntas, ou ainda, as histórias são contadas para a solução de certos problemas do passado. A cultura empresarial tem um peso muito grande na franqueabilidade do negócio. Essa cultura de delegação, de mais princípios de governança eu tiver, amplia o meu potencial de franqueabilidade. Quinto, experiência na operação e gestão do negócio que será franqueado. Já citei aqui um pouco com relação a negócios que nem praticamente entraram em operação e já querem franquear, né? Citei do caminho da lei. Se eu tenho gerência de mais de uma unidade, esses dias eu atendi no escritório um rapaz que tem uma rede de alimentação, 10 lanchonetes, enfim, no Rio de Janeiro, e ele brincava comigo e falava: Adir, putz, eu sou um pateta, eu não sei nada. Falei: querido, eu queria ser pateta que nem você e ter 10 lojas. Ou você que tem 20 anos de empresa diz que não acertou nada. Não é possível, com 20 anos você acertou um montão de coisa. Cadê quem falou de 20 anos? Você acertou um montão de coisa. Você pode não ter acertado outras, mas não dá para viver 20 anos só errando, né? Eu estava dando um treinamento de finanças para uns franqueados e o cara falou assim para mim: eu não sei calcular o meu playback. A gente falou: então vamos treinar, payback e tal, não sei o quê. Aí fui para casa, brinquei com a minha esposa, falei: o cara não sabia calcular o playback. Aí fui ver, sabe quantas lojas esse cara que não sabe calcular o playback tem? 9. Eu que sei calcular todos os paybacks, não tenho nenhuma loja. Então, dá para a gente entender um pouquinho que o conhecimento não tem muito a ver com educação formal. Claro que a educação formal ajuda e muito, né? Mas tem capacitação, o Portal do Santander lá trabalhando o desenvolvimento do empreendedorismo, acho isso bárbaro, tá certo? A imagem da empresa, marca é um dos pilares do sistema, obviamente, mas quando você vai começar a franquear, a tua marca ainda não é tão forte, né? Eu acho que é um paradoxo que existe no sistema, mas é importante dar uma sentida como é que é essa receptividade da marca, como é que é a receptividade desse conceito. Esse conceito é adequado a vários lugares. Eu me lembro, um dos nossos clientes aí, a Porto Belo Shop, o Juarez, que é um grande diretor de negócio dessa marca, no passado, tudo era muito obrigado à padronização, essencial, etc. E aí eu lembro que eles tinham que ter espaços de lareira nas lojas do Nordeste. Fala dele, quer dizer assim, não necessariamente você tem uma aderência, então você precisa ter uma certa habilidade, essa receptividade de conceito tem que fazer parte da sua cultura, eu não posso perder qual é o meu DNA nesse processo. Padrão de arquitetura, eu tenho que ter esse documento um pouquinho organizado, como é que essa coisa vai ser expandida. O que eu quero dizer, se eu não tenho nenhum desses itens, eu não posso ser franquia? Não, o que eu estou tentando dizer aqui, com todos esses itens, acho que são 10 itens, esse é o caminho das pedras. Quanto mais desses itens eu tiver, maior potencial de franqueabilidade eu vou ter. Definir o perfil ideal do franqueado. É lindo você pegar as ofertas de franquia e falar assim: eu quero um empreendedor, eu quero que ele seja um cara alegre, eu quero que ele seja arrojado, eu quero que não sei o quê. Eu falo: gente, se encontrar esse cara desse jeito, eu caso com esse cara, seja homem ou seja mulher. Porque eu acho que tem um pouco de utopia nessa história. E para mim, eu acho que o franqueado não tem que ser um empreendedor. Eu acho que ele tem que ser um gestor. Eu acho que ele tem que seguir regras de gestão. Nós vamos falar um pouquinho isso dos principais desafios. É claro que ele tem que ter uma pegada empreendedora, um comportamento empreendedor, como o Empretec trabalha, mas é importante que eu defina o perfil ideal do franqueado. E agora, nosso escritório está trazendo um pouquinho também uma outra visão de perfil de franqueador. Tem gente que não serve para ser franqueador. Não tem capacidade para lidar com várias pessoas. E a gestão do conhecimento, apenas saber vale pouco. É preciso saber transferir. Desculpa, são 11 itens. O último item é a viabilidade financeira do negócio, né? Resumindo, os 4 principais pontos desses 11 são experiência de mercado. Quanto mais experiência tiver, amplia meu potencial de franqueabilidade. O potencial do negócio, ou seja, quantas unidades cabem disso, aonde que cabem. A viabilidade financeira, tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Franqueador, 5 anos, quanto você vai investir nesse projeto de franquia? Projetos de franquia aí, você vai investir entre 200 e 400 mil reais para startar o processo.
falando números grandes, para começar a funcionar, para você participar de uma feira, para você organizar o seu conhecimento e, obviamente, aí, documentar esse tipo de informação ou registrar os vinhos que foram bons ou que não foram bons, fazendo um paralelo para o negócio. Eu adorei o link que o Miranda trouxe. E como eu estou já no fechamento do meu tempo, eu acho que os principais desafios do franchising, dentre vários, na minha ótica, na nossa visão, são um conceito trabalhado por Paco Underhill, que é um consultor de varejo que já atendeu algumas redes brasileiras. Ele tem uma empresa chamada EnviroCell, né? Ele filma as pessoas no ponto de venda. Gente, é patético. Vários executivos deviam sair do seu ar-condicionado e olhar um pouquinho as coisas como estão acontecendo. Lá no escritório a gente tem um discurso que diz assim: quem fica mais de 6 meses atrás da escrivaninha começa a falar abobrinha. Perde a noção do que está acontecendo. O Paco Underhill, a empresa dele, super organizada, ele filma as pessoas no ponto de venda. Como é que é a interação com a marca, etc., que é esse EnviroCell. E ele filmou no ano passado, nessa convenção de NRF, ele pegou uns 2 ou 3 consultores deles, não expôs a marca, uma câmera escondida, e foi nas lojas, os consultores dele foram nas lojas comprar produtos do tipo: olha, eu recebi aqui uma oferta pelo meu celular, pelo meu smartphone, dessa televisão, desse computador, eu queria comprar. Gente, se as pessoas não estivessem falando inglês, estivessem falando português, você ia imaginar que aquilo era no Brasil do mesmo jeito. Ou vocês não já vão passar pela experiência: poxa, mas no site está R$2.000, aqui está R$2.500. Ô, doutor, o senhor tem que entender que aqui a gente paga o aluguel da loja, né, doutor? E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu. O consumidor já tem comportamento multicanal. Entender esse conceito, que é o que ele chamou da One Brand Experience, a mesma experiência de marca em todos os pontos de contato. Que um fale porta, o outro fale porta, não tem problema. Mas é a mesma experiência de marca em todos os pontos de contato, que é a convergência de canal e essa integração. O Boticário tem um termo que eu me apropriei deles lá, mas experiência ele quer trabalhar uniformidade operacional. Isso é um dos grandes desafios do franchise. E para eu fechar essa parte de apresentação, a gestão estratégica do franchising, aproveitando e já fazendo aqui um lançamento, eu e meu sócio acabamos de escrever um livro que é a gestão estratégica do franchising. O que é? E deve ser publicado aí em 2 meses, se tudo der certo. Impressionante a fila de livros em editoras para serem publicados. Eu não estava neste mercado, enfim, quantidade de gente produzindo conhecimento, o que é muito bom, né? Então, de um lado, o que é a gestão estratégica? Franqueadores têm que ter muito claro a sua cultura, a sua missão, a sua visão, o que eu chamo de brand statement. Qual é o propósito dessa empresa? Então, se você está em estágio inicial da empresa que quer franquear, tenta decifrar um pouquinho mais qual é esse DNA. E foi falado aqui pelo Miranda também sobre outra ótica, sobre a cultura empresarial, sobre a forma como as coisas são feitas, como um dos indicadores de valoração de uma empresa, né? Isso aqui como diretriz da rede de franqueadores, para mim é o maior desafio hoje do sistema de franchise nacional. E, por outro lado, o azul um pouquinho mais escuro aqui, indicador, plano de ação e engajamento das pessoas, é responsabilidade do franqueado. O franqueador pensa macro, o franqueado pensa micro. O franqueador pensa um horizonte de 5 anos, 3 a 5 anos, o franqueado tem que pensar um horizonte de 1 ano. E tem que exercitar a disciplina de franqueados realizarem planos de negócios. Ah, não, eu comprei uma franquia, tudo quem define é o franqueador. Um dos grandes problemas do franchise nacional é o que a gente chama do papel das partes. Quem faz o quê nessa relação? Eu ouço, olha, é papel do franqueador desenvolver produtos, desenvolver marca, dar diretriz. E é papel do franqueado executar com excelência no ponto de venda. É turbinar a experiência de consumo no ponto de venda. Isso é do franqueado, de maneira alinhada. Isso é a gestão estratégica. Eu conheço amigos meus que falam assim: ah, mas meu casamento vai muito mal. Vai por quê? Ah, por causa da minha esposa, claro. Aí eu pergunto assim: e você, quanto está contribuindo nessa relação? Porque o que a gente aprende no mundo dos negócios é que se você não está contribuindo, alguém está contribuindo no seu lugar. Mas isso eu queria só fazer uma conotação ao franchising, tá certo? Depois vocês editam isso daí para não prejudicar o negócio. Então, trabalhar de maneira alinhada, ver os princípios da franqueabilidade, eu espero que um pouquinho dessa visão a gente consiga entender que franchising é sucesso, dá muito trabalho, né? Aristóteles dizia: nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Vicente Falcone diz do poder do método, o quanto ele consegue multiplicar essas coisas. Ter método, ter processo, ter essa cultura, disciplina, para mim parece chave do sucesso quando eu penso em franchising. E implantar essa cultura, transferir esse DNA, é outro dos desafios. Espero que tenha agregado valor para vocês. Moçada da Endeavor, obrigado pelo convite. Valeu.